O vento cortava as ruas escuras da cidade enquanto Daniele segurava firme a mãozinha trêmula de Isabelle, sua filha de apenas 3 anos. A noite estava fria, e o cobertor fino que envolvia a pequena mal conseguia protegê-la do ar gelado, que parecia zombar de sua fragilidade. Daniele, com os olhos fundos de cansaço e lágrimas contidas, caminhava sem rumo, carregando uma mochila surrada com tudo o que restava de sua vida. Algumas roupas, um pão amanhecido e um cordão dourado, sua única lembrança de um passado que nunca conheceu. Ela crescera em um orfanato, abandonada ainda bebê, sem nome, sem história, apenas com aquele cordão que apertava contra o peito, como se fosse um pedaço de sua alma. Agora, expulsa do quartinho alugado por falta de pagamento, a jovem mãe sentia o peso do desespero. Ou encontrava um teto ou a rua engoliria ela e sua filha. Foi então que viu o anúncio no poste quase apagado pela chuva. Precisa-se de empregada com urgência. Casa de família. Oferece moradia. Seu coração disparou. Era a salvação, ou pelo menos uma chance. Na manhã seguinte, Daniele bateu à porta da mansão imponente. O contraste entre sua roupa remendada e o luxo do lugar a fazia sentir-se ainda menor. Silvana, a patroa, abriu a porta com um olhar de desdém que percorreu Daniele de cima a baixo, como se avaliasse um objeto descartável. "Você serve", disse ela, sem nem perguntar seu nome, enquanto jogava um avental em suas mãos. Samuel, o marido de Silvana, apenas observou de longe calado, com um semblante distante que escondia segredos que Daniele jamais imaginaria. Jéssica e Carlos, os filhos do casal, apareceram na sala. Jéssica, com um sorriso debochado, e Carlos, que parou, por um instante, os olhos castanhos fixos em Daniele, como se algo nela o intrigasse. Isabelle, agarrada à perna da mãe, choramingava baixinho, mas Silvana logo cortou o som com um grito. "Aqui não é lugar para criança chorona. Deixe ela no quartinho dos fundos e comece a trabalhar." Daniele engoliu o orgulho, pensando apenas na filha, e aceitou o emprego, mesmo sentindo que algo ali cheirava a tormenta. Os dias na casa eram um tormento disfarçado de rotina. Daniele esfregava o chão de mármore até as mãos sangrarem, enquanto Silvana a seguia com ordens e insultos, chamando-a de inútil e sujeira. A patroa parecia se deleitar em humilhá-la, jogando comida no chão só para vê-la limpar de novo, rindo com Jéssica enquanto Daniele se curvava em silêncio. Isabelle ficava trancada no quartinho minúsculo, e Daniele só podia vê-la à noite quando a exaustão já havia roubado suas forças. Mas havia algo que a mantinha de pé: o olhar de Carlos. Diferente da mãe e da irmã, ele a observava com uma mistura de curiosidade e ternura, às vezes levando um copo d'água ou um pedaço de pão escondido para ela. Daniele não entendia por que ele fazia isso, mas aqueles pequenos gestos eram como luz em meio à escuridão. Mal sabia ela que aquele emprego que aceitara por desespero a levaria a um destino que nem em seus sonhos mais loucos poderia imaginar. A rotina na casa de Silvana era um ciclo de humilhação que parecia não ter fim. Daniele acordava antes do sol nascer, o corpo dolorido de dormir no colchão fino do quartinho dos fundos, ao lado de Isabelle, que tossia baixinho por causa do mofo nas paredes. Ela preparava o café da manhã da família em silêncio, os ouvidos atentos aos passos pesados de Silvana, que sempre aparecia com uma nova crítica. "Isso aqui tá horrível. Você não sabe nem fritar um ovo direito." A patroa jogava pratos no chão só para vê-la ajoelhar e recolher os cacos, enquanto Jéssica ria, filmando tudo com o celular. Samuel, como sempre, ficava quieto, perdido em seus pensamentos, mas seus olhos às vezes cruzavam com os de Daniele, carregados de uma tristeza que ela não conseguia decifrar. Carlos, por outro lado, era o único que parecia humano ali. Ele entrava na cozinha disfarçadamente, perguntando se ela precisava de ajuda, mas Daniele, com medo de represálias, sempre recusava, mesmo que seu coração acelerasse com a gentileza dele. Uma tarde, o inferno ganhou forma. Silvana, irritada com uma mancha na blusa favorita, chamou Daniele aos berros. "Você é uma inútil mesmo.
Não serve para nada, gritou, enquanto pegava uma panela de água fervendo da pia. Antes que Daniele pudesse reagir, Silvana jogou a água em seu braço e o grito de dor ecoou pela casa. Isabelle, ouvindo a mãe, começou a chorar alto no quartinho, e Silvana, furiosa, trancou a porta para abafar o som. Daniele caiu no chão, o braço queimado pulsando de dor, lágrimas escorrendo enquanto tentava se levantar. Carlos entrou correndo, os olhos arregalados de choque, e correu para ajudá-la, ignorando os gritos da mãe para que saísse dali. Você tá bem? Meu Deus, o que ela fez com você? Perguntou ele, segurando o braço dela com cuidado. Silvana apenas riu, dizendo: ela merece essa vagabunda. Mas nos olhos de Carlos havia algo novo, revolta, misturada com um carinho que ele próprio ainda não entendia. Naquela noite, enquanto Daniele passava pomada no braço, escondida no quartinho com Isabelle dormindo ao seu lado, ela segurou o cordão dourado que carregava desde o orfanato. Era um pingente simples, com um desenho que lembrava um sol entrelaçado, e ela o apertava como se pudesse encontrar forças nele. Carlos bateu na porta de leve, trazendo uma bolsa de gelo e um olhar que dizia mais do que palavras. Você não merece isso, Daniele. Ninguém merece, sussurrou ele, sentando-se ao lado dela no chão frio. Pela primeira vez, ela deixou uma lágrima escapar na frente dele, e ele, sem pensar, segurou sua mão. Algo mudou ali entre o silêncio e a dor. Um fio invisível os uniu, um amor nascendo em meio ao caos. Mas Silvana, do outro lado da casa, tramava mais crueldade, incapaz de suportar que alguém como Daniele pudesse despertar qualquer tipo de afeto em seu filho. Os dias seguintes foram uma mistura de tensão e pequenos refúgios. Daniele trabalhava, com o braço ainda enfaixado, a pele queimada latejando a cada movimento. Mas ela engolia a dor em silêncio, pensando apenas em Isabelle. Silvana parecia mais cruel do que nunca. Como se o incidente da água fervente tivesse despertado nela um prazer sádico. Você acha que meu filho sente pena de você? Ele só tá brincando com a empregadinha suja, dizia ela, rindo alto enquanto jogava roupas sujas na cara de Daniele. Jéssica seguia o exemplo da mãe, debochando e espalhando boatos entre os amigos, sobre a empregada chorona. Samuel, por sua vez, continuava calado, mas agora evitava olhar para Daniele, como se temesse o que seus olhos pudessem revelar. A jovem sentia-se um fantasma naquela casa, existindo apenas para servir e sofrer. Mas havia um ponto de luz. Carlos. Carlos começou a encontrar maneiras de se aproximar dela, mesmo sob o risco da fúria da mãe. Ele aparecia no quintal enquanto ela estendia roupas oferecendo ajuda, ou apenas conversando sobre coisas simples como o céu ou as estrelas. Você já pensou em como seria viver em outro lugar sem todo esse peso? Perguntou ele uma vez, os olhos brilhando com um sonho que Daniele mal ousava imaginar. Ela sorria tímida, mas algo nele a fazia sentir-se vista, pela primeira vez na vida. Uma noite, enquanto Silvana e Jéssica estavam fora, ele levou Isabelle para brincar no jardim e Daniele os observou da janela, o coração apertado de gratidão e algo mais profundo, algo que ela temia nomear. Mas o idílio durou pouco. Silvana voltou mais cedo, viu a cena e explodiu em fúria, arrastando Daniele pelos cabelos até a cozinha. Você acha que pode seduzir meu filho, sua ratazana? Gritou enquanto batia a porta. A surra que veio depois foi brutal. Silvana usou um cinto, acertando as costas de Daniele enquanto ela se encolhia no chão, protegendo o rosto. Isabelle chorava, alto no quartinho. E Carlos tentou intervir, mas a mãe o empurrou com força, gritando que ele estava cego por uma imunda. Quando Silvana finalmente parou, exausta, Daniele ficou ali, tremendo, o corpo marcado por vergões vermelhos. Carlos correu até ela, ajudando-a a se levantar, os olhos cheios de lágrimas e raiva. Eu vou te tirar daqui, eu prometo, disse ele, a voz firme apesar do medo. Daniele apenas segurou o cordão contra o peito, sentindo que algo maior estava por vir, algo que nem ela, nem Carlos, nem Silvana poderiam prever. A semente de uma revelação começava a brotar,
escondida nas sombras daquele cordão dourado. A tensão na casa alcançava um ponto insuportável, como uma corda prestes a arrebentar. Daniele mal conseguia se mexer depois da surra, mas continuava trabalhando, arrastando-se em silêncio para não dar a Silvana o prazer de vê-la desistir. A patroa, por sua vez, parecia obcecada em quebrar o espírito da empregada, inventando tarefas impossíveis e jogando insultos como facas afiadas. "Você é uma ninguém, Daniele. Sempre vai ser", gritava ela, enquanto Jéssica aplaudia, filmando tudo para humilhá-la ainda mais. Samuel, que antes apenas observava, agora saía de casa por horas, fugindo do caos que ele parecia incapaz de controlar. Mas Carlos não desistia. Ele trazia comida escondida, remédios para as costas de Daniele e, acima de tudo, palavras que a mantinham viva. "Você é mais forte do que ela, acredita em mim", dizia ele, segurando sua mão com uma determinação que a assustava e confortava ao mesmo tempo. Uma tarde, enquanto Daniele limpava o sótão empoeirado a mando de Silvana, ela encontrou uma caixa antiga, coberta de teias e esquecida num canto. Curiosa, abriu-a com cuidado e viu fotos amareladas, cartas e um pequeno diário. Uma das fotos mostrava uma mulher jovem, grávida, com um cordão idêntico ao dela pendurado no pescoço. O coração de Daniele disparou, e ela leu o diário às pressas, as mãos tremendo. Eram anotações de uma tal Mariana, falando sobre um bebê que nasceu em segredo e foi levado embora por alguém da família. Antes que pudesse entender mais, Silvana apareceu no sótão arrancando o diário de suas mãos. "O que você tá fazendo, sua ladra?" berrou, jogando a caixa no chão e pisando nas fotos. Mas algo na expressão de Silvana mudou por um segundo. Um lampejo de medo, como se ela soubesse de algo que Daniele ainda não compreendia. Naquela noite, Carlos levou Daniele para o jardim, longe dos olhos da mãe, e confessou o que vinha, guardando no peito. "Eu não consigo mais fingir, Daniele. Eu te amo. Não me importa o que minha mãe pensa ou o que você passou. Eu te amo por quem você é", disse ele, os olhos brilhando sob a luz da lua. Daniele ficou em choque, o coração dividido entre o medo e a esperança. Mas antes que pudesse responder, Silvana surgiu como uma sombra, os olhos faiscando de ódio. "Você acha que meu filho vai ficar com uma rata como você?" gritou ela, empurrando Daniele contra a parede e arrancando o cordão de seu pescoço. Mas ao olhar para o pingente, Silvana congelou, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. O segredo que ela guardava estava prestes a explodir, e Daniele, sem saber, segurava a chave de tudo. O silêncio que tomou conta do jardim após Silvana arrancar o cordão de Daniele era pesado, quase sufocante. A patroa segurava o pingente com as mãos trêmulas, os olhos fixos no desenho do sol entrelaçado, como se o passado que ela enterrara tivesse voltado para assombrá-la. "Onde você conseguiu isso?" perguntou ela, a voz rouca, quase um sussurro, mas Daniele, ainda no chão, apenas a encarou com lágrimas nos olhos, sem entender o que estava acontecendo. Carlos correu para ajudar a amada, gritando com a mãe. "Para com isso! Deixa ela em paz." Mas Silvana parecia perdida em outro mundo, o cordão escorregando de suas mãos enquanto ela cambaleava para trás. Algo estava se quebrando dentro dela, e pela primeira vez Daniele viu fraqueza onde antes só havia crueldade. Isabelle, assustada, apareceu correndo do quartinho agarrando-se à mãe, e aquele choro infantil pareceu acordar Silvana de seu transe, mas não para o bem. Naquela noite, Silvana trancou Daniele e Isabelle no quartinho dos fundos, gritando que resolveria isso de uma vez por todas. Daniele abraçava a filha, tentando acalmá-la, mas seu coração batia descompassado, sentindo que algo grande estava por vir. Carlos, do outro lado da porta, batia com força, implorando para a mãe abrir, mas Silvana o arrastou para longe, os gritos ecoando pela casa. Enquanto isso, Samuel voltou de uma de suas saídas misteriosas e encontrou a esposa segurando o cordão, o rosto transtornado. "Você sabe o que isso significa, não sabe?" perguntou ela, mas Samuel apenas baixou a cabeça, murmurando: "Eu nunca quis que fosse assim."
Daniele, do quartinho, ouviu fragmentos da conversa, e uma faísca de esperança se acendeu em seu peito. O cordão, seu único elo com o passado, parecia ser mais do que uma lembrança. Quando a manhã chegou, Silvana abriu a porta do quartinho com uma expressão fria, jogando o cordão de volta para Daniele. Você acha que isso muda alguma coisa? Você continua sendo uma ninguém, disse ela, mas havia um tremor em sua voz, que traía suas palavras. Carlos aproveitou a chance e correu até Daniele, prometendo que encontraria uma saída para elas. Enquanto isso, Daniele segurava o cordão com força, sentindo que ele era a chave para algo maior, algo que explicaria por que Silvana a odiava tanto. Mal sabia ela que, naquele exato momento, o destino estava alinhando as peças de um quebra-cabeça que mudaria tudo, e que a verdade sobre quem ela realmente era estava mais próxima do que nunca. A casa parecia um campo de batalha silencioso, onde cada olhar trocado carregava o peso de segredos não ditos. Daniele tentava manter a rotina limpando os cômodos com Isabelle sempre por perto. Mas o ar estava diferente, carregado de uma tensão que ela podia quase tocar. Silvana, desde o incidente no jardim, alternava entre explosões de raiva e momentos de silêncio perturbador, como se lutasse contra algo dentro de si. Jéssica, alheia ao que acontecia, continuava a zombar da empregada. Mas Carlos agora a enfrentava abertamente, defendendo Daniele com uma coragem que surpreendia até ele mesmo. Samuel, por sua vez, passava horas trancado em seu escritório, saindo apenas para encarar a esposa com um olhar que misturava culpa e arrependimento. Daniele sentia que algo estava prestes a explodir, e o cordão, agora de volta ao seu pescoço, parecia pulsar contra sua pele. Uma noite, enquanto Silvana e Jéssica estavam fora, Carlos levou Daniele até o escritório de Samuel, determinado a encontrar respostas. Meu pai sabe de algo. Eu sinto isso, disse ele, revirando gavetas enquanto Daniele hesitava, temendo as consequências. Foi então que encontraram uma pasta escondida, cheia de documentos amarelados e uma foto. A mesma mulher do sótão, Mariana, segurando um bebê nos braços. Ao lado, um recorte de jornal falava sobre o desaparecimento de uma herdeira de uma família rica, os Albuquerque, após um escândalo familiar. Daniele leu em voz alta, o coração disparado. A criança foi dada como morta, mas rumores dizem que foi abandonada para proteger a reputação da família. O cordão na foto era idêntico ao dela, e Carlos, ao seu lado, segurou sua mão com força. Daniele, isso pode ser você, sussurrou ele, os olhos arregalados de incredulidade. Antes que pudessem processar a descoberta, Samuel entrou no escritório, o rosto pálido ao ver a pasta nas mãos deles. Vocês não deviam estar aqui, disse ele, mas sua voz tremia, e Daniele, com lágrimas nos olhos, ergueu o cordão. Isso é meu. Quem eu sou, Samuel? Perguntou ela, a voz firme apesar do medo. Samuel caiu na cadeira, o peso de anos de silêncio o esmagando. Eu não sabia que era você, até agora, confessou ele, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Ele contou, em pedaços quebrados, que Mariana, sua irmã, tivera uma filha, em segredo, e que a família a abandonara num orfanato para evitar a vergonha. Silvana sabia de tudo, e por ciúmes e medo de perder o controle escondera a verdade. Daniele era uma Albuquerque, e a casa onde ela sofria era, por ironia, parte de sua própria herança. A revelação caiu sobre Daniele como uma tempestade, arrancando o chão debaixo de seus pés. Ela segurava o cordão com força, as palavras de Samuel ecoando em sua mente, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Eu sou uma Albuquerque? Murmurou ela, olhando para Carlos, que a abraçava com uma mistura de choque e alívio. Samuel, ainda sentado, cobria o rosto com as mãos, a culpa o consumindo, enquanto contava como ajudara a esconder o segredo por medo da reação de Silvana. Eu não sabia que você estava viva, Daniele. Quando vi o cordão, achei que era coincidência. Até agora, disse ele, a voz embargada. Isabelle, acordada pelo barulho, entrou correndo e se agarrou à mãe. E naquele momento, Daniele sentiu
O peso de sua nova identidade. Ela não era mais uma ninguém, mas uma mulher com um passado roubado e um futuro a conquistar. Silvana voltou naquela mesma noite e o confronto foi inevitável. Carlos, com a pasta nas mãos, enfrentou a mãe na sala de estar, enquanto Daniele ficava ao seu lado, o coração acelerado. Você sabia, não sabia? Sabia quem ela era, e mesmo assim a tratou como lixo, gritou ele, jogando os documentos no chão. Silvana riu, um som frio e cortante. Mas seus olhos traíam o pânico. Ela não é nada. Uma bastarda que nunca devia ter aparecido, retrucou ela, mas Samuel se levantou, enfrentando a esposa pela primeira vez em anos. Chega, Silvana. Ela é minha sobrinha, minha família. E você não vai mais machucá-la. Disse ele, a voz firme. Silvana cambaleou, o veneno que a sustentava começando a se dissipar. Mas ela ainda tentou agarrar Daniele, que se afastou, protegendo Isabelle com o corpo. A discussão terminou com Silvana saindo da sala aos gritos, prometendo vingança, enquanto Jéssica, atônita, apenas observava pela primeira vez sem palavras. Carlos puxou Daniele para perto, sussurrando. Eu te amo desde antes de saber disso tudo. Nada muda o que sinto por você. Ela olhou para ele, o coração dividido entre a dor do passado e a promessa de um futuro. E pela primeira vez, deixou-se acreditar que merecia ser amada. Mas a noite ainda guardava surpresas. Um telefonema inesperado veio de um advogado dos Albuquerque, avisando que alguém rastreara o cordão e estava a caminho. A verdade estava se espalhando, e Daniele sabia que o próximo passo seria enfrentar, não apenas Silvana, mas o legado de uma família que a abandonara. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções na casa. Daniele tentava processar sua nova identidade, alternando entre o choque de ser uma Albuquerque e a dor de tudo o que sofrera nas mãos de Silvana. Carlos não saía de seu lado, ajudando-a a cuidar de Isabelle e prometendo que a protegeria, custe o que custasse. Samuel, agora mais presente, começou a abrir o coração, contando histórias sobre Mariana, sua irmã, uma mulher doce que amava pintar e sonhava com um mundo mais justo. Você tem os olhos dela, disse ele uma vez com um sorriso triste, enquanto entregava a Daniele uma pintura antiga que encontrara no sótão. Um autorretrato de Mariana com o cordão no pescoço. Daniele chorou ao segurar a tela, sentindo um vazio se preencher, mas também uma raiva crescente por tudo o que lhe fora roubado. Silvana, por outro lado, parecia uma fera encurralada. Ela se trancava no quarto por horas, saindo apenas para destilar veneno. Mas agora suas palavras tinham menos força, como se o segredo revelado tivesse tirado seu poder. Jéssica, confusa com a reviravolta, começou a questionar a mãe, mas Silvana a calava com gritos, incapaz de lidar com a perda. De controle. Uma tarde, enquanto Daniele limpava a sala, por hábito não mais por obrigação, Silvana apareceu com uma faca na mão, os olhos vidrados de ódio. Você acha que vai tomar meu lugar? Essa casa é minha, gritou ela, avançando contra Daniele. Carlos entrou no último segundo, empurrando a mãe para longe e tomando a faca, enquanto Daniele abraçava Isabelle tremendo. Você perdeu, mãe. Acabou, disse ele, a voz firme, mas cheia de dor. Naquela noite, o advogado dos Albuquerque chegou à casa. Um homem elegante chamado Roberto, trazendo documentos que confirmavam a identidade de Daniele. Ele explicou que após o desaparecimento de Mariana, a família procurara a criança por anos, mas fora enganada por falsas pistas. O cordão, um presente de batismo, era a prova final. Você é a herdeira legítima de uma fortuna, senhorita Daniele, e essa casa, ironicamente, pertence ao espólio que agora é seu, disse ele, entregando-lhe uma pasta cheia de papéis. Silvana, ouvindo tudo da escada, desabou em lágrimas, enquanto Carlos segurava a mão de Daniele, orgulhoso. Mas para Daniele, o dinheiro pouco importava. O que ela queria era justiça, e o olhar de Silvana derrotada era o primeiro passo para isso. A chegada do advogado mudou tudo na dinâmica da casa. Daniele, agora reconhecida como uma Albuquerque, sentia o peso de sua herança,
mas também uma força que nunca soubera que tinha. Ela caminhava pelos corredores com a cabeça erguida, não mais como empregada, mas como alguém que pertencia àquele lugar. Ironicamente, mais do que Silvana jamais pertencera. Carlos a apoiava em cada passo, ajudando-a a entender os documentos e prometendo que ficaria com ela, independentemente do que viesse. Isabelle, alheia à grandiosidade do momento, corria feliz pelos quartos. E Daniele sorria ao vê-la, sabendo que tudo o que suportara fora por aquela menina. Samuel aos poucos se aproximava, tentando reparar o tempo perdido, mas Silvana se afundava em sua própria ruína, incapaz de aceitar a reviravolta. Silvana tentou um último golpe. Uma noite, ela reuniu Jéssica e alguns amigos da família, espalhando mentiras sobre Daniele ser uma impostora. Ela forjou tudo. Esse cordão não prova nada, gritava ela. Mas Roberto, o advogado, apareceu com testemunhas. Uma antiga empregada dos Albuquerque que reconhecera o cordão e um teste de DNA que confirmava a linhagem de Daniele. A humilhação foi pública, e Silvana, vendo seus aliados se afastarem, caiu de joelhos, chorando histericamente. Jéssica, pela primeira vez, olhou para Daniele com algo parecido com respeito, murmurando um "me desculpe" antes de sair da sala. Samuel abraçou a sobrinha, pedindo perdão por seu silêncio. E Daniele, com lágrimas nos olhos, o perdoou, sabendo que ele também fora vítima do veneno de Silvana. Na manhã seguinte, Daniele tomou uma decisão. Com o apoio de Carlos e Roberto, ela anunciou que assumiria a herança, mas que doaria parte da fortuna para ajudar orfanatos, um tributo à sua própria história e à de Isabelle. Silvana, derrotada, foi obrigada a deixar a casa, levando apenas suas roupas e o orgulho despedaçado. Antes de ir, ela encarou Daniele uma última vez, os olhos cheios de ódio e arrependimento. "Você venceu", sussurrou ela, mas Daniele apenas respondeu: "Eu não queria vencer, eu só queria viver." Silvana saiu em silêncio, e pela primeira vez em meses a casa respirou paz. Daniele, Carlos e Isabelle sentaram-se no jardim, sob o mesmo céu que os unira, prontos para um novo começo. O sol nascia sobre a mansão, tingindo o céu de laranja e dourado, como se celebrasse a nova vida, que ali começava. Daniele, agora dona de sua história, caminhava pelos jardins com Isabelle nos braços, sentindo o vento suave que parecia lavar os anos de dor. Carlos a seguia de perto, os olhos brilhando com um amor que resistira a tudo. Humilhações, segredos e até a fúria de Silvana. Eles haviam enfrentado o inferno juntos e agora, livres das sombras, construíam planos simples, uma vida com risadas, viagens e a promessa de nunca mais deixar o passado ditar quem eram. Samuel, mais leve após confessar sua culpa, tornou-se um avô para Isabelle, contando histórias de Mariana que enchiam a casa de memórias boas. Até Jéssica, aos poucos, se aproximava, tentando entender a força daquela mulher que ela um dia desprezara. A partida de Silvana deixou um vazio que ninguém lamentou. Ela fora morar num pequeno apartamento na cidade, sozinha com suas mágoas. Enquanto a mansão, agora oficialmente de Daniele, se transformava num lar. Com parte da herança, Daniele fundou um abrigo para mães solteiras, chamado Casa Mariana, em homenagem à mãe que nunca conhecera. No dia da inauguração, ela segurou o cordão contra o peito, sentindo que, de alguma forma, Mariana estava ali, orgulhosa dela. Carlos, ao seu lado, cortou a fita vermelha e a multidão aplaudiu. Mas, para Daniele, o verdadeiro aplauso vinha dos olhos da filha, que corria feliz entre os convidados. "Você é minha rainha", sussurrou Carlos beijando sua testa, e ela sorriu, sabendo que o amor dele fora o primeiro a enxergá-la, antes mesmo de qualquer fortuna. A história de Daniele espalhou-se pela cidade como um conto de fadas trágico e redentor, emocionando todos que a ouviam. Ela, que chegara como uma empregada, humilhada, agora era um símbolo de superação, alguém que transformara dor em esperança. Uma noite, enquanto olhava as estrelas com Carlos e Isabelle, Daniele fechou os olhos e agradeceu. Ao cordão que a guiara, à filha que a salvara e ao amor que a encontrara. O passado, com suas queimaduras e lágrimas, ficou para trás.
Mas as cicatrizes permaneciam, um lembrete de sua força. E ali, sob o céu infinito, ela finalmente entendeu. Não era o dinheiro ou o nome que a definia, mas o coração que nunca desistiu de bater, mesmo nas noites mais escuras.